Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Bom, começando o nosso primeiro bloco de notícia desse dia 27 de março de 2024, quarta-feira, com os destaques do jornal O Globo. A gente tem aqui como principal manchete o atrito diplomático. O Brasil muda tom e critica Maduro, que ataca o Itamaraty, mas poupa Lula. O país, pela primeira vez, questiona a lisura da eleição na Venezuela, que tem travado candidaturas de oposição. Os sucessivos obstáculos para a oposição a Nicolás Maduro registra sua principal candidata nas eleições de julho, que fizeram o Brasil, a União Europeia e os Estados Unidos criticarem o governo da Venezuela. E nota que teve o aval de Lula, o Itamaraty afirmou acompanhar com preocupação o processo eleitoral no país vizinho e citou os acordos de Barbados, segundo os quais Maduro se comprometeu com a lisura do pleito. Foi a primeira vez que o Brasil fez cobranças públicas sobre as eleições, mudança que irritou o venezuelano. A chancelaria de Caracas respondeu que a nota brasileira, dizendo que parece ter sido ditada pelos Estados Unidos, mas agradeceu as expressões de solidariedade de Lula. Ainda na política internacional, mas aqui no Brasil, Macron na Amazônia, o francês homenageia o cacique Raoni e projeta com Lula investimentos de 5 bilhões na região em 4 anos. Também na área da economia, as ações de empresas brasileiras sofrem fuga de investidores. Estrangeiros já tiraram 21 bilhões da Bolsa, enquanto as ações da Petrobras e da Vale caem. A percepção é de interferência política, que pode ser um dos motivos. Ainda destaque no jornal o Globo, o governo propõe a estados a redução de dívidas em troca de ampliar o ensino médio. Os governadores cobram redução de juros, a contrapartida seria aumentar as matrículas no ensino médio técnico. Na área das contas públicas, fevereiro tem déficit de 58 bilhões de reais, o maior já registrado no mês. E veto na Flórida amplia debate sobre pré-adolescentes e as redes. Os especialistas analisam decisão dos Estados Unidos de proibir plataformas a menores de 14 anos. Nas colunas do Globo, Vera Magalhães fala sobre acusado de ser mandante, recebeu alívio na Câmara. Hélio Gaspari, que diz que morte de Marielle mostra o apodrecimento do Estado. Bernardo Melo Franco fala: os Brasão colheram o apoio de toda a política fluminense. É destaque também no jornal o Globo a foto do choque e colapso total. 6 pessoas estão desaparecidas após cargueiro causar desabamento em ponte de 3 quilômetros em Baltimore, nos Estados Unidos. O número de vítimas só não foi maior porque a colisão aconteceu na madrugada. Também temos no jornal o Globo que miliciano preso denunciou modus operandi para enxugar os inquéritos. O depoente no caso Marielle, Orlando Curicica, acusou o ex-diretor da DH e promotor de atuar contra as investigações de homicídios no Rio de Janeiro. Ambos negam a acusação. Governadores defendem ao Congresso e Lewandowski endurecer lei penal. Sugestões agravam as punições e dificultam libertação de acusados em audiências de custódia. E em entrevista com Sônia Guajajara, não damos conta da dimensão de todo o território Yanomami. A ministra dos Povos Indígenas diz que garimpo mudou tática ao invadir e o governo não conseguiu abarcar toda a reserva. E por fim, destaque no jornal Globo, o jogo da seleção brasileira contra a Espanha, amistoso de alto nível com Endrick e contra Juiz. Brasil empata. Sem jogar bem, a seleção sai do sufoco no primeiro tempo e empata com a Espanha em Madrid, em jogo movimentado com 6 gols e pênaltis polêmicos a favor dos anfitriões. Contratado pelo Real Madrid, Endrick marcou em sua futura casa.
Agora, Oceli, quais são os destaques da capa do Estado de São Paulo? O Estado de São Paulo traz como principal imagem na sua capa aquele acidente, o desastre com esse navio e essa ponte lá nos Estados Unidos, carregado de contêineres, navio cargueiro com bandeira de Singapura, derrubou ponte de 2,6 quilômetros de extensão no sudoeste de Baltimore, costa leste dos Estados Unidos. 6 desaparecidos já foram declarados mortos. Mas a manchete principal escolhida pelo jornal para a edição de hoje é sobre a relação Brasil-Venezuela. Camaradagem arranhada. Chavismo barra candidata da oposição. Brasil decide criticar e ditadura rebate. A primeira crítica do Brasil ao processo eleitoral venezuelano desatou o protesto do regime chavista, habituado a um tratamento amistoso do governo Lula. O estupim foi uma nota em que o Itamaraty se disse preocupado e criticou em especial o impedimento, abre aspas, sem qualquer explicação, fecha aspas, da candidatura de Corina Iores. Ela substituiria Maria Corina Machado, opositora que venceu com folga as primárias, mas foi inabilitada pela ditadura. O chanceler venezuelano Ivan Gil considerou o comunicado brasileiro, abre aspas, carregado de desconhecimento e ignorância, fecha aspas. A Venezuela não emite juízo de valor sobre os processos políticos e jurídicos no Brasil, reclamou. A nota da coluna Notas e Informações do jornal também trata dessa questão, dizendo que a tardia e tímida crítica do Itamaraty a Maduro, gestão Lula, acha que é possível fortalecer a inexistente democracia na Venezuela. Outros destaques do Estadão. Garantia da lei e da ordem. GLO pode ser estendida para aeroportos e portos do Nordeste. Decreto em vigor nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro expira em maio e pode ser prorrogado até novembro. Setor em crise. Governo decretará emergência em saúde em hospitais federais do Rio de Janeiro. Caso Marielle. Câmara adia análise de prisão do deputado Chiquinho Brazão. Juros pela educação. Fazenda propõe aliviar a dívida de Estado que investir em ensino técnico. Tem uma matéria aqui com a modelo Gisele Bündchen, a nova vida simples de Gisele. A supermodelo de 43 anos fala nessa entrevista ao jornal sobre o livro de receitas que vai lançar, filhos, relacionamentos e futuro da carreira. Sobre a Páscoa, tem a questão da alimentação. Páscoa não é só bacalhau, veja receitas com outros peixes. No caderno de negócios, empresas vão à justiça contra a regra que pode render à União 24 bilhões de reais. E na coluna Notas e Informações, o ministro que não calculava, coluna do Broadcast,
Corinthians joga água no chope da Liga Única e Roberto da Mata escreve sobre a banalização da desconfiança. Amanda. Bom, e agora com os destaques da capa da Folha de São Paulo, começamos aqui com a imagem do desabamento da ponte após a colisão de um navio de carga que deixa 6 desaparecidos nos Estados Unidos, também é destaque aí na Folha de São Paulo. A gente também fala sobre uma pesquisa do Datafolha que diz que a percepção sobre o STF melhora. A reprovação do STF caiu 10 pontos em relação a dezembro e está em 28%, aponta o Datafolha. A aprovação segue estável, de 27% para 29%. O período coincide com a revelação, a partir da apuração autorizada pelo Supremo, da trama golpista em torno de Bolsonaro. Os que avaliam a atuação regular foram de 31% para 40%. A manchete do jornal Folha de São Paulo é que o governo muda tom e critica veto à oposição na Venezuela. O regime de Maduro afirma que o comunicado do Itamaraty é intervencionista. A gente fala aqui que em outro capítulo do cerco, o regime de Maduro anunciou no domingo que apresentará ao parlamento um projeto de lei contra o fascismo, para punir opositores que promoverem atos de violência. O ditador costuma se referir à oposição como fascista, é como destaca aqui a Folha de São Paulo. Outra imagem é da visita de Macron à Amazônia Macron e Lula anunciaram um investimento no território amazônico. Na primeira visita ao Brasil, o presidente da França encontrou-se com Lula em Belém. O plano de investimentos pretende alavancar em 5,3 bilhões nos próximos 4 anos. Na área da economia, com os precatórios pagos, o déficit primário é pior para fevereiro. O governo federal registrou um déficit primário de 58,4 bilhões em fevereiro, pior saldo desse mês desde 1997. Segundo o Tesouro, o resultado se deve principalmente à antecipação dos 30,1 bilhões em precatórios. Em geral, o pagamento de débitos judiciais acontece em maio ou em junho. No acumulado dos últimos 12 meses, o déficit é de 252,9 bilhões corrigidos para a inflação, o que equivale a 2,2% do PIB. Ainda destaque na Folha de São Paulo é que a Polícia Federal lista falhas na Polícia Civil do Rio de Janeiro no caso Marielle. O uso de denúncias apocríticas, criação de enredos falsos, orientação de testemunhas e ocultação de informações estão entre as condutas da Polícia Civil do Rio que atrapalharam a apuração do caso Marielle, diz chefe da Polícia Federal. O número de mortos pela Polícia de São Paulo dobra no bimestre. O número de mortos por policiais civis e militares no estado de São Paulo dobrou no primeiro bimestre de 2024 em relação ao mesmo período de 2023. Outro destaque na Folha de São Paulo é a disputa entre montadoras que atrasa pontos do pacote verde. E, por fim, FGTS Futuro é liberado para casa própria da baixa renda. São esses os destaques da Folha de São Paulo. Agora, Celi, quais são os destaques do Valor Econômico? A principal manchete do Valor Econômico de hoje trata que investimentos das capitais brasileiras têm forte aumento e atingem 31,2 bilhões de reais em ano pré-eleitoral. O governo de estado que ampliar ensino técnico vai pagar taxas menores na dívida para com a União. Ata do Copom mais dura e IPCA 15 levam à alta dos juros futuros. Nova debenture deverá excluir setor de petróleo. Estrangeiro já sacou 22 bilhões de reais da Bolsa neste ano.
Câmara dá mais poder ao credor na falência. E regulamentação da reforma vai ao Congresso em abril. Amanda. Bom, e agora com os destaques do Correio Brasiliense, é manchete que Brasil e Venezuela trocam acusações e detonam crise. Numa clara mudança de tom do governo Lula, o Ministério das Relações Exteriores divulga uma nota que afirma acompanhar o processo eleitoral da Venezuela com expectativa e preocupação. Também é capa do jornal Correio Brasiliense, entre gentilezas e prêmios na floresta. Os presidentes Lula e Emmanuel Macron se encontraram ontem em Belém no primeiro dia de visita oficial do francês ao Brasil. As conversas sobre o meio ambiente marcaram o dia, que terminou com a condecoração de um líder indígena. Aqui a foto dos três mencionados. A gente também tem para lembrar Marielle. A sessão da Câmara dos Deputados ontem marcou 6 anos da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Pedido de vista na CCJ adia a análise da prisão do deputado Chiquinho Brazão, apontado pela Polícia Federal como um dos mandantes. E menos juros e mais escolas, o Ministério da Fazenda apresentou ontem para governadores do Sul e do Sudeste uma proposta para a redução de dívidas dos estados com a União. A negociação passaria pela redução dos juros em trocas de mais matrículas no ensino médio técnico. E servidor em Brasília, Ibanez assina lei, o governo reestrutura a carreira de policial penal com 2.144 beneficiados. E socorro para o Espírito Santo, as chuvas, o governo capixaba apresenta um orçamento de 743 milhões para a reconstrução das áreas. O desastre, a tragédia em Maryland, chocou o mundo, o colapso de uma ponte nos Estados Unidos. E, por fim, o jogo brasileiro. O Brasil empata no peito e na raça. Endrick sai do banco da seleção de novo para ser um dos salvadores da pátria contra a Espanha. Agora, Oceli, quais são os destaques da capa do Povo? O Jornal O Povo de hoje traz como um de seus destaques, dizendo que a cidade de Fortaleza tem 10 bairros com alta incidência de casos de dengue. E no caderno Vida e Arte, o caderno de entretenimento e cultura, Bienal de Dança 2024, discute o etarismo nas artes cênicas. Mas a manchete principal escolhida pelo jornal é um caso policial familiar acontecido na cidade de Caucaia. Tia-avó é presa e adolescente apreendido por morte de criança. Conforme o laudo cadavérico da perícia forense, a vítima de 6 anos de idade teve como causa da morte asfixia por afogamento. Sêmen do jovem foi encontrado em objetos usados pela criança. Ainda é destaque na capa do jornal O Povo, ensino médio técnico, dívida de estados que investirem em educação no ensino médio técnico será reduzida. A reportagem é sobre um projeto que redesenha habitações populares para ocupação no bairro do Mudubim. Na economia, destaca que a Anatel fará nova avaliação sobre projeto de usina de dessalinização na Praia do Futuro. Na política nacional, destaca que o governo brasileiro manifesta pela primeira vez preocupação sobre eleições na Venezuela. E na área de esportes, o Ceará e Fortaleza jogam hoje em busca de classificação no Campeonato Nordestão. Amanda.
Bom, e agora vamos para os destaques das páginas internas do jornal O Globo. Na área de opinião, falta de dados tem prejudicado o combate à dengue. Só foram confirmadas 40% das mortes suspeitas. Informação de qualidade é essencial para as decisões. Também na área de opinião, apagão no centro de São Paulo exige cobrar mais eficácia da concessionária Enel. Não é a primeira vez que moradores da maior cidade do país são submetidos a longos períodos sem luz. Na coluna de Vera Magalhães, um longo caminho para sanear a política. Hélio Gaspari fala sobre o apodrecimento do Estado e Bernardo Melo Franco fala dos fechados com brasão. Na área da política, cartada por vagas. Diante de impasses, a direção do PT decide escalar Lula para articular vices no Rio de Janeiro e em Recife. Com dificuldades nas negociações para emplacar os vices nas chapas que buscam reeleição no Rio de Janeiro e em Recife, o Diretório Nacional do PT decidiu ontem que vai recorrer à participação direta do presidente Lula para definir os rumos das siglas nas disputas. A ideia é que Lula atue para convencer os prefeitos Eduardo Paes e João Campos a aceitarem que o partido indique o nome para um posto, hipótese hoje considerada difícil. Além das duas capitais, o PT tem impasses em Curitiba e em João Pessoa, que serão levados à Executiva Nacional depois de não chegar a um acordo no encontro ontem em Brasília. O jornal Globo mostra aqui um gráfico do Brasil com os palanques indefinidos, mostra a situação em João Pessoa, Recife, Rio de Janeiro e Curitiba. Ainda na área da política, o Planalto acena ao lançar submarino, ele acena aos militares. Lula tenta manter uma boa relação às vésperas do aniversário do golpe de 64 e ao lado de Emmanuel Macron, sela etapa de programa feito em parceria com a França. Em 2023, o Planalto previu 53 bilhões em investimentos para a defesa. Ainda na área da política, Nízia demite diretora de área indígena e amplia lista de trocas na área da saúde. O Ministério da Saúde exonerou ontem a diretora do Departamento de Atenção Primária à Saúde Indígena em meio ao desgaste do governo com falhas na implantação de políticas nas terras Yanomami e piora nos índices de saúde da população local. A demissão da ex-secretária amplia a lista de exonerados em áreas sensíveis da saúde. Também na política, Bolsonaro tem até hoje para se explicar sobre ida à embaixada. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu 48 horas para que o ex-presidente se manifeste sobre a estadia de 2 dias na representação da Hungria em fevereiro. Os parlamentares reagiram com pedido de prisão preventiva à Procuradoria-Geral da República. Temos também que reprovação do STF cai 10 pontos em meio à ação sobre o golpe. A imagem sobre o Supremo Tribunal Federal melhorou em março deste ano diante da população brasileira, segundo uma pesquisa do Datafolha que foi divulgada ontem. O levantamento mostra que a avaliação negativa dos trabalhos dos ministérios da Corte caiu 10 pontos percentuais frente ao resultado de dezembro de 38% para 28%. Já a percepção positiva passou de 27% para 29% no mesmo período. O jornal o Globo mostra um gráfico sobre a avaliação do tribunal. O STF é regular para 40% da população pesquisada, aponta o Datafolha. E ainda em relação à área da saúde indígena, uma entrevista com Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, a titular da pasta reconhece dificuldades para retirar os garimpeiros, aposta em nova estratégia para reverter o quadro de garimpagem e prever novos embates com o Congresso em 2024.
Ainda na área da política, os governadores propõem novas leis contra crime. Sugestões de gestores do Sul e Sudestes são entregues a Lewandowski quando a segurança pública é avaliada como ponto fraco do governo Lula. Entre os pedidos estão dificultar a liberação em audiências de custódia. Na área jurídica, repercussão de um desembargador que fala sobre mulher que acusou assédio pode ser sonsa. O desembargador Silvânio de Alvarenga, do Tribunal de Justiça de Goiás, sugeriu que a denunciante de um suposto caso de assédio cometido por um pastor, então sacerdote da Igreja Casa em Goiânia, poderia ser sonsa e falou em caça aos homens. A declaração apontada pela defesa da possível vítima como parcial e um estímulo à violência foi feita durante a 6ª sessão da Câmara Civil do Estado no dia 19 de março. Essa caça aos homens, daqui a pouco não vai ter nenhum encontro. Como você vai ter um relacionamento com uma mulher se não tiver um ataque? Disse o desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás ao analisar um suposto caso de assédio. E na área da economia, a renegociação, juros por educação. O governo oferece taxa menor a estado que elevar a matrícula no ensino técnico. E por fim, ainda na área da economia, no jornal O Globo, o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, aprovou ontem o uso da modalidade do FGTS Futuro para famílias de baixa renda que queiram comprar uma casa própria. O valor, uma projeção do que será recolhido pelos empregadores nos anos seguintes, servirá para a aquisição de imóveis, tanto novos quanto os usados. Agora, Oceli, quais são os destaques do estado de São Paulo? A coluna do Estadão diz que queda nas pesquisas e traição obrigam Lula a mudar o tom sobre ditadura de Nicolás Maduro. Uma reunião a portas fechadas entre o presidente Lula, o assessor-chefe da presidência, Celso Amorim, e o chanceler Mauro Vieira, selou a mudança de tom do governo brasileiro sobre a ditadura venezuelana. Os dois editoriais do jornal, primeiro trata dessa questão da relação entre Brasil e Venezuela, dizendo a tardia e tímida crítica do Itamaraty a Maduro. Mesmo quando finalmente resolve manifestar preocupação diante das novas arbitrariedades do ditador, o governo Lula acha que é possível fortalecer a inexistente democracia na Venezuela. E o segundo editorial é em cima do ministro da Previdência. O ministro que não calculava, é o título. Carlos Lupe, aquele que nega o déficit da Previdência, rejeita também o cálculo atuarial que projeta o gasto previdenciário no futuro. Para ele, são teorias que me incomodam muito. Os dois artigos que o jornal publica, a nossa matriz católica, escrito pelo advogado Nicolau da Rocha Cavalcante, a contribuição do catolicismo para a sociedade, relaciona-se diretamente com sua visão de tempo, de mundo e das pessoas. Outro artigo, escrito por Luiz Felipe Dávila, Liberdade Econômica e a Omissão Empresarial. Na política, o jornal destaca: Câmara adia análise de prisão de Brazão. Arthur Lira diz que caso é sensível. Tivemos um ótimo relacionamento, afirma o deputado Chiquinho Brazão sobre Marielle. Após a operação da Polícia Federal, Paz, prefeito do Rio de Janeiro,
exonera servidores ligados à família Brazão. Marcelo Godoy, na sua coluna, escreve o 31 de março e a traição de Bolsonaro. Governo vai decretar situação de emergência em hospitais federais do Rio de Janeiro. Internacional. Brasil critica veto chavista à candidata de oposição e regime Maduro reage. Lula e Macron, presidente da França, anunciam plano para arrecadar 5 bilhões de reais para a Amazônia. Cargueiro derruba ponte em Baltimore, nos Estados Unidos. Incidente deixa 6 mortos e 2 feridos. Região metropolitana de São Paulo. Novo complexo viário ligará cidades da região metropolitana ao Rodoanel. Curitiba é capital menos desigual, diz ranking. Automóvel substituirá ônibus em Cumbica. Viagem terá 6 minutos. Tatuzão parte em direção à futura estação Anália Franco do metrô. GLO pode ir para os aeroportos e portos do Nordeste, hoje já em atuação no Rio e em São Paulo. Com a ação na Baixada, mortes por policiais dobram em São Paulo. Na área de esportes, Endrick mostra seu potencial e Brasil busca empate com a Espanha em Madrid. Na área de negócios, empresas vão à justiça contra a regra do governo que pode gerar 24 bilhões de reais para a União. Justiça Federal tem interpretações diferentes sobre regra tributária. Com recorde histórico, contas do governo têm rombo de 58,4 bilhões de reais. Inflação requer maior flexibilidade, diz o Copom. E para terminar, Fazenda propõe aliviar dívida de Estado que investir no ensino técnico. Amanda. Bom, e agora vamos com os destaques internos da Folha de São Paulo, começando com a coluna Painel da Folha na área de política. Fábio Zanini diz: fala mansa. Apesar da dura relação da Venezuela ao Brasil pelas críticas ao seu processo eleitoral, o Palácio do Planalto deve manter a atitude cautelosa em relação ao país. A orientação é não comprometer os canais diplomáticos que foram abertos com a ditadura de Nicolás Maduro. Um rompimento neste momento apenas pioraria o quadro interno do país vizinho, porque o Brasil perderia a capacidade de influenciar a realidade local para tentar mediar um acordo com a oposição. Ainda na área de política, o Senado mantém regras para afrouxar fiscalização dos partidos e eleições. O senador Marcelo Castro manteve em seu relatório apresentado na última quarta-feira, dia 20, a maior parte das mudanças aprovadas pela Câmara dos Deputados que visam enfraquecer a fiscalização e a transparência dos partidos políticos e eleições, tornando, portanto, a análise da prestação de contas do uso das bilionárias verbas públicas uma mera checagem de formalidades. O texto do senador é o mais novo capítulo da tentativa do Congresso Nacional de aprovar a mais volumosa reforma histórica nas regras eleitorais e partidárias, revogando toda a legislação ordinária e substituindo-a por um código único que mantém cerca de 900 artigos. Ainda na área da política, a mão amiga de Orbán, que acena a Bolsonaro, já asilou outro aliado.
O primeiro-ministro húngaro é conhecido por lealdade aos líderes conservadores. Na Câmara, os deputados adiam a análise da prisão de Chiquinho Brazão. O relator do pedido de prisão do deputado diz que a Câmara tem que dar uma resposta dura contra o crime, contra a violência. E esse crime foi um crime bárbaro contra a democracia, um crime político, um crime contra a mulher. Não dá para um parlamentar se esconder atrás de um foro privilegiado, de uma prerrogativa para praticar o mal. O relator na CCJ da Câmara deu um parecer favorável à detenção de suspeito por ordenar a morte de Marielle. Ainda destaque na Folha de São Paulo, a quebra de sigilo de acordo pode justificar uma nova prisão de Mauro Cid. E no Rio de Janeiro, o prefeito da capital carioca exonera 6 aliados de deputados presos sob suspeita de mandar matar Marielle. Ainda na política, a visão sobre o Supremo melhora em meio a ações sobre o golpismo. O Datafolha mostra que a reprovação do tribunal caiu de 10 pontos desde dezembro e empata com avaliação positiva. Ainda na Folha, militares contrários ao golpe de 64 foram alvo de pressão. E o STF arquiva 2 inquéritos da Lava Jato contra Gilberto Kassab. Ainda na área de política, o apodrecimento do Estado. Hélio Gaspari diz que os bandidos, no caso Marielle, são doutores ou policiais. No mundo, a crítica do governo Lula, que faz primeira vez um cerco à oposição na Venezuela. E por fim, uma pesquisa mostra que mulheres chefiam apenas 27% das secretarias nas capitais do país. Teresina tem a gestão mais desigual, com apenas uma secretária. Natal é a prefeitura com divisão mais igualitária. Mulheres chefiam só 1/4 de secretarias municipais nas 26 capitais brasileiras. Apenas Natal, no Rio Grande do Norte, ocupa pelo menos 50% dos cargos. Na piauiense Teresinas, há somente uma mulher no posto. A Folha de São Paulo fez esse levantamento no alto escalão de gestores municipais por meio de dados públicos e checagem com as prefeituras. Os dados coletados entre 26 de fevereiro e 7 de março consideram titulares das pastas da administração diretas ligadas diretamente ao chefe do executivo, com nomenclatura de secretária, além de secretárias executivas do segundo escalão. A Folha de São Paulo mostra um gráfico em que capitais têm a presença baixa de mulheres em secretarias em porcentagem. Em Fortaleza, no Ceará, 77,8% dos secretários que ocupam cargos de chefias são homens e apenas 22,2% são mulheres. Bom, são esses os destaques da Folha de São Paulo. Quais são os destaques internos do Valor Econômico, Celi? Prévia da inflação decepciona em março. O IPCA 15 desacelerou para 0,36%, de 0,78% em fevereiro, mas expectativa era de 0,30%. A Lu Yaco-Ota escreve um artigo sobre Lula e a versão regional do PAC. Ministro Haddad prevê nova projeção do PIB em breve. Prefeitos de capitais miram a eleição, gastam reserva e dobram investimento em ano eleitoral. Brasil muda tom sobre eleição na Venezuela e Caracas rebate. Lula e Macron, presidente da França, prometem 1 bilhão de euros para a bioeconomia. Proposta para rever dívidas de estados, baixa juro e tem meta educacional. Câmara aprova mudanças na lei de falências. Processos em curso e bancos devem ser afetados. Urgência de projeto que pune devedor, contumaz, é retirada. Fernando Exman
escreve sobre o saldo da PEC da imunidade de imunidade à igreja, as isenções de alguns impostos, pode sair caro. Novos inquéritos podem surgir na esteira do caso Marielle. CCJ da Câmara Federal adia análise de parecer que mantém Brazão preso. Frentes parlamentares têm projeto para regular a desoneração da cesta básica. Estados Unidos encerram buscas e mortes em colapso de ponte, já são 6. Venezuela, favorita não se inscreve, oposição racha e Nicolás Maduro escolhe rival em eleição. Europeus pedem alívio de lei anti-desmatamento. O editorial do jornal trata sobre IPCA 15, acima da expectativa, confirma alertas do Copom. A aprovação do governo pouco piorou, escreve Nilson Teixeira. O fascismo mudou, mas não está morto, por Martin Wolff. Financiamento climático global está amadurecendo, defende a alemã. Leilão de linhas de transmissão prevê investimentos de 18,2 bilhões de reais, com expectativa de disputa e descontos. Mercado Livre vai investir 23 bilhões de reais no Brasil em 2024. Resultados fracos derrubam a ação da Casas Bahia. Eólicas esperam lei para investir em projeto offshore. Para Aço Verde, não é hora de IPO, nem de grandes expansões. CVM rejeita acordo com Real no caso Americanas. Petrobras vai iniciar estudos sobre geração de energia no mar. USP Diversa mira 50 milhões de reais para bolsistas. CVC arruma casa e espera voltar a gerar caixa em 2024. Credor pede à Justiça para rejeitar pedido da Subway. Empresas devem se envolver na pauta política, diz Elkton. Vice-presidente do Uber aprendeu na política a lidar com crises. JBS encerrou 2023 com prejuízo de 1,6 bilhão de reais. Produção das 100 maiores fazendas de leite do país teve alta de 7,6% em 2023. E por último, a manchete do caderno Finanças, o cenário externo e risco político afetam estrangeiros. Amanda. Bom, agora vamos com os destaques internos do Correio Brasiliense, a área de política tomada pelo caso Marielle. A decisão sobre prisão de deputado fica para abril. A gente tem o pedido de vista na CCJ da Câmara para a análise da detenção de Chiquinho Brazão, apontado pela Polícia Federal como um dos mandantes do crime. Os parlamentares de esquerdas se revoltam e o presidente da Casa, Arthur Lira, diz que o caso é sensível e requer cuidado. Brazão, Chiquinho Brazão também fala que tinha um ótimo relacionamento com a vereadora Marielle Franco. E a Polícia Federal opõe urgência em perícia de novas provas. Deputados e ativistas fazem homenagem. Sessão da Câmara marca os 6 anos do assassinato da vereadora e do motorista Anderson Gomes e também a luta permanente por direitos e justiças. Na área de entrelinhas, Lira lava as mãos na prisão de Chiquinho Brazão.
Também é destaque no Correio Brasiliense, Lula e Itamaraty em tons distintos. A nota do Itamaraty sobre as eleições na Venezuela, demonstrando contrariedade às sanções impostas pelo regime de Maduro, conta com adversários que tenham que concorrer às eleições marcadas para julho, tornou-se um embaraço diplomático, estimulado pelo presidente Lula. No entendimento da chancelaria brasileira, os impedimentos à inscrição da candidata de oposição violam o Acordo de Barbados. Para o Itamaraty, ações como essa apenas contribuem para isolar a Venezuela e aumentar o sofrimento de seu povo. A resposta de Caracas veio igualmente dura. Em diversas ocasiões, o chefe de governo brasileiro mostrou especial tolerância com os atos praticados pelo regime venezuelano. Lula chegou mesmo a questionar as ações da oposição, que estaria chorando muito na disputa política com Maduro. Outro destaque do Correio Brasiliense é o cavaleiro que veio da floresta. O presidente da França concedeu ontem a Ordem Nacional da Legião de Honra ao indígena Raoni. É a maior honraria francesa dos cidadãos e dada a cidadãos e a estrangeiros que se destacam por suas atividades no cenário global. A entrega da distinção contou com a presença do presidente Lula. E Bolsonaro na embaixada. Deputado ataca o Itamaraty. O deputado bolsonarista e presidente da Frente Parlamentar Brasil-Hungria, Alfredo Gaspar, defendeu ontem a estada do ex-presidente Lula na embaixada do país europeu, onde passou 2 dias. Por meio de nota, o parlamentar criticou a cobrança do Ministério das Relações Exteriores, que na segunda-feira, horas depois de ser divulgado pelo jornal The New York Times, pediu explicações ao embaixador húngaro sobre a presença de Jair Bolsonaro nas representações diplomáticas. Que mal há nisso? Na noite de segunda-feira, depois de a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro receber o título de cidadã paulistana no Teatro Municipal de São Paulo, o ex-presidente foi indagado a respeito da determinação de Alexandre de Moraes para que explique a sua permanência na embaixada. É o que você está dizendo, rebateu Bolsonaro em resposta ao repórter. Outro jornalista perguntou: presidente, é normal dormir em embaixada? Ele respondeu: não é normal ir ao Complexo do Alemão conversar com traficante? Segunda pergunta: embaixada não vale mais. E ainda no Correio Brasiliense, dívida menor em troca de mais alunos. O Ministério da Fazenda apresentou ontem aos governadores o Consórcio de Integração Sul e Sudeste, uma proposta para reduzir os juros das dívidas dos estados com a União em troca da ampliação de matrículas no ensino médio técnico. Em juros por educação, o Correio Brasiliense propõe uma explicação sobre o que está sendo ofertado aos estados. A Fazenda propõe diminuir os juros das dívidas dos estados com a União em troca de investimentos no ensino técnico. Os estados que aderirem ao pacto terão uma redução temporária nas taxas de juros de 2025 e 2030, aplicadas aos contratos de refinanciamento de dívidas. Em troca, terá que bater metas de expansão das matrículas no ensino médio técnico. Quem cumprir a meta recebe uma redução de juros permanentes. Estados que não tiverem dívidas com a União ou que tiverem uma dívida baixa terão acesso prioritário a crédito e ações para expandir o ensino técnico. Bom, são esses os destaques internos do Correio Brasiliense. Agora, Oceli, quais são os destaques do Povo? O Jornal Povo traz na sua coluna principal, que é a coluna vertical, é a movimentação dos 5 pré-candidatos, dos 5 petistas que querem ser o pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza. O título é Evandro soma apoios petistas na reta final. Hoje, dia 27, é o último dia para registro das candidaturas, das chapas internas. E dia 7, o PT está marcando um encontro para que haja a exposição dessas chapas
né, e promete para o dia 21 de abril a votação final para a escolha do pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza. Motoristas de APP protestam contra projeto de regulamentação. A categoria protestou contra a inserção na contribuição ao INSS e remuneração mínima por hora trabalhada. Essa manifestação começou lá no Castelão, na Arena Castelão, e foi até a Assembleia Legislativa, onde eles foram recebidos pelo deputado Sargento Reginaldo. Enel, a antiga Coelce, é multada pela Arce, que é a agência que regulamenta os serviços públicos no estado do Ceará, uma multa de quase 15 milhões por processos de cobrança irregular na medição de energia elétrica. O Jornal Povo destaca, matéria internacional, o cargueiro derruba ponte em Baltimore, nos Estados Unidos, 6 pessoas morrem. A reportagem especial é um projeto de um quintal coletivo em uma ocupação no bairro do Mudubim, é uma arquitetura na periferia. Traz uma matéria na política sobre as eleições de Fortaleza, o que já está definido e o que segue em aberto. O calendário eleitoral já prevê isso. No momento, nós estamos vivendo o período da chamada janela partidária, onde os vereadores podem mudar de partido sem sofrer prejuízo no seu mandato. Tem uma entrevista com o prefeito de Juazeiro do Norte, o Gleidson Bezerra, sobre a relação com o deputado Fernando Santana, que também é da região. Ele diz, numa entrevista que ele deu ontem para a rádio CBN lá do Cariri: recebi uma grande facada nas costas. O prefeito de Juazeiro diz isso porque ele ajudou a eleger Fernando Santana, ele pediu o voto para Fernando Santana em 2022. Barroquinha, o município de Barroquinha, deverá reduzir número de vereadores. A Justiça determinou que agora nas próximas eleições as vagas diminuam de 11 para 9 na Câmara Municipal de Barroquinha. Câmara Federal adia análise de prisão de Brazão. Arthur Lira diz que caso é sensível. Na coluna do Érico Firmo, ele escreve: não há comparação entre Bolsonaro e Lula. Brasil critica veto chavista, a candidata de oposição, e regime Maduro reage. Lula e Macron anunciam um plano para arrecadar 5 bilhões de reais para a Amazônia. Estados que investirem em ensino médio técnico terão juros menores na renegociação da dívida com a União. O Anatel fará novo estudo técnico sobre usina de dessalinização na Praia do Futuro. Quem diz isso é o ministro Juscelino Filho, das Comunicações, que está hoje em Fortaleza para uma ação chamada Blitz de telefonia móvel. Na coluna de economia, o Armando de Oliveira Lima escreve sobre a Lares, a antiga Multiplay, consolida marca e mira expansão. Fortaleza tem 10 bairros com alta incidência de dengue. Quais são? Primeiro é Luciano Cavalcante, Meireles, Couto Fernandes, João 23, Parque Santa Rosa, José Bonifácio, Vila Manuel Sátiro, Rodolfo Teófilo, Jardim Iracema, Jardim Guanabara. São os 10 com maiores incidência de dengue. Arboviroses, prevenção.
Uma ação é feita no limite da capital e de Caucaia, envolvendo as duas prefeituras. Tia-avó, essa é a manchete de primeira página do jornal. Tia-avó é presa e adolescente apreendido por morte de menina de 6 anos. Uma escola no Janguruçu é requalificada e atenderá 1.090 alunos. Essa escola foi entregue ontem pelo prefeito José Sarto. Entidade denuncia pesca predatória em açudes no Ceará. A entidade é a Associação de Pesca Esportiva do Estado do Ceará. No esporte, trata do amistoso de ontem da seleção, tudo igual em Madrid. Brasil sofre diante da Espanha, sai atrás no placar, mas busca empate nos acréscimos. Na coluna do editorial e dos artigos, o editorial do jornal O Povo trata sobre homens e mulheres, a necessária igualdade salarial. E com esta, quero destacar também um artigo aqui do deputado federal André Figueiredo, presidente nacional do PDT. Ele escreve sobre Terminal Marítimo de Fortaleza, um arrendamento pífio. Amanda. Bom, e agora com o fim das manchetes dos principais jornais, a gente vai com os comentários de Edson Silva. Bom, essa uma das destaques, das matérias destacadas pelo jornal O Povo, essa multa milionária de milhões de reais imposta pela ARCE, a Agência Reguladora do Estado do Ceará, contra a Coelce, que é uma empresa da holding Enel. A ARCE não tem nenhuma autoridade, a ARCE, a Agência Reguladora do Ceará, não tem nenhuma autoridade para multar a Coelce. Ela já fez isso no passado e foi desmoralizada. Só quem tem autoridade para fazer isso, para multar, é a ANEEL, porque o problema da distribuição, a questão da distribuição da energia elétrica no Brasil é uma questão da esfera federal. E porque é da esfera federal, nada da esfera estadual tem a ver com isso. Aplicar multa, liberar o serviço, seja o que for. A ARCE não tem nenhuma autoridade. É uma demagogia besta, não devia fazer isso para estar enganando a população. A Coelce não vai pagar multa nenhuma imposta pela ARCE. Ela está ligada ao sistema federal. Ao sistema federal. Dizendo isso, nós vamos aqui para os outros assuntos, falando que uma representação dos professores do Estado foi chamada a conversar com a assessoria do governador Eumano de Freitas ainda ontem. No dia 1º de abril, o dia 1º de abril é conhecido como o dia da mentira. Eles esperam receber alguma posição do governo Eumano de Freitas sobre a revisão do índice de majoração salarial que o governo garantiu para os servidores estadual neste ano de 5,62%. Já é lei. O governador, para fazer qualquer alteração, teria que mandar uma nova proposta, uma nova mensagem acompanhando um novo projeto de lei, revogando a lei que ele sancionou na semana passada, garantindo 5,62% de majoração salarial para os servidores do Poder Executivo. Hoje, a Assembleia vota o mesmo índice,
5,62% de aumento para os servidores dos poderes legislativo e judiciário. É a mesma majoração que o governo deu para os servidores do Executivo. O deputado Sargento Reginaldo, ontem, até tentou de alterar a proposição dos defensores públicos. A mensagem dos defensores públicos é igual à mensagem do governador com relação ao Executivo. Os defensores públicos, a mensagem, o projeto, trata do aumento dos servidores da Defensoria Pública, assim como o do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Pois bem, o sargento Reginaldo propôs até fazer uma alteração. A alteração seria retroagir a vigência do aumento. O governo deu o aumento de 5,62% para vigorar a partir do dia 1º de julho. O sargento Reginaldo apresentou uma emenda ao projeto da Defensoria Pública, retroagindo esse percentual, esse aumento de 5,62% para 1º de janeiro, que era a data base dos servidores do Estado do Ceará. Essa proposta do sargento Reginaldo foi rejeitada na Comissão de Constituição e Justiça. Hoje, a Assembleia vai votar esses aumentos dos servidores do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e da Defensoria Pública. Não foram votadas ontem esta matéria, porque faltou deputado. Depois da reunião das comissões técnicas, o plenário estava praticamente vazio e, em consequência, a sessão de ontem foi suspensa e marcaram a votação para hoje, o que deve ocorrer porque os deputados querem sair logo para gozar esses feriados da Páscoa. Causa espécie o fato de o Ministério Público, que também tem sua autonomia, não ter encaminhado a mensagem de aumento salarial dos servidores do Ministério Público Estadual. Bom, ele pode dizer que não tem pressa, realmente não tem pressa. Se o aumento vai vigorar apenas a partir de 1º de julho, por que já aprovar agora? Pode aprovar em junho ou no mesmo mês de julho, mas causa espécie. Especula-se que o Ministério Público pode mandar uma proposta um pouco diferente da proposição do governo do Estado que foi aprovado pela Assembleia, tanto quanto ao índice de majoração do salário dos servidores do Ministério Público, quanto o início da vigência desse aumento. Só tem um porém. A Assembleia Legislativa do Ceará, como tem demonstrado ser uma secretaria do governo Elmano de Freitas, a Assembleia não aprovará a mensagem do Ministério Público se for diferente da proposta que foi aprovada, da proposta do governo do Estado, que foi aprovada pelaquela casa. O deputado federal Chiquinho Brazão, acusado de ser o autor intelectual da morte da vereadora Marielle Franco há 6 anos no Rio de Janeiro, está dependendo de uma decisão da Câmara para saber se fica ou não preso. Ele está preso por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Os deputados federais, quando preso em flagrante,
terão que ter essa prisão confirmada ou não pelo plenário da Câmara dos Deputados. Se confirmada, ele permanecerá preso. Se não, ele é solto e o processo criminal instaurado contra ele fica parado até quando ele for deputado federal. O processo só volta a andar quando ele perder o mandato. Ontem, os deputados da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara não chegaram a uma conclusão e a sessão foi suspensa. A comissão examinava se o ato praticado lá pela Polícia Federal, com ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, estava conforme a Constituição. Os deputados não chegaram a um entendimento e a sessão foi suspensa, adiada para a próxima semana, depois dos feriados da Páscoa, na primeira sessão ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça decide se todos os atos praticados que resultaram na prisão do deputado, no caso aqui do Chiquinho Brazão, respeitaram os ditames da Constituição Federal na parte relativa aos deputados. Se a Comissão de Constituição e Justiça entender que sim, aí o processo vai para o plenário da Câmara. O plenário da Câmara é que tem a última palavra sobre se o deputado fica preso ou vai para a rua. E essa votação, o deputado precisa ter o apoio de pelo menos a metade dos seus colegas. Ontem, depois da decisão da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, falou sobre a questão do deputado Chiquinho Brazão. Vamos ouvi-lo. Houve a prisão de um parlamentar, portanto, a ordem do Supremo Tribunal Federal foi cumprida na sua efetividade, sem nenhum tipo de resistência. Foi cumprida a necessidade de informação à Câmara em 24 horas. A partir daí, o rito é o rito regimental. A presidência citada envia para a CCJ designa relator, cita o deputado e daí o processo normal, apresentação de relatório, votação do relatório e vinda do processo para plenário. Houve um pedido de vista, a vista compreende 2 sessões, portanto, não há nenhum prejuízo para o processo, investigação ou qualquer tipo de coisa, porque todo o tempo que transcorrer é em desfavor do réu ou do parlamentar que continuará preso até que o plenário da Câmara se posicione em votação aberta, como todos os senhores e senhoras sabem. É um caso difícil, sensível para todos nós, todos tratam esse assunto com o máximo cuidado pela repercussão que sempre teve. É complexo, é grande, nós estamos providenciando para todas as assessorias todo o material que foi entregue à presidência da Câmara, para que todos tenham este prazo para realmente se posicionarem com todo o zelo, com todo o cuidado que o assunto requer. As discussões que se travam, nós temos vários lados que tratam, não é, da questão. Então, não há de se fazer nenhum tipo de batalha por isso, porque, de novo, eu repito, nós não estamos, enquanto a CCJ não liberar para apreciação do plenário, o desfavor corre contra o parlamentar que está preso. Então, o rito é esse, sem nenhum outro tipo de especulação. Todos os parlamentares e líderes hoje foram informados, receberão
todas as informações, além de disponíveis, vão ser remetidas também pela presidência, inclusive com mais de 500 páginas de inquérito da Polícia Federal, para que as bancadas possam se posicionar com clareza depois da finalização do processo na CCJ. Bom, nós acabamos de falar sobre a questão de majoração dos salários dos servidores públicos do Estado do Ceará. E nós dissemos que havia uma pendência quanto à mensagem de aumento dos servidores do Ministério Público. Nós recebemos agora a informação da assessoria de imprensa do Ministério Público do Estado do Ceará que a mensagem de aumento dos servidores do Ministério Público ainda não foi para a Assembleia, porque precisa ser examinada e aprovada pelo Conselho Especial do Ministério Público e que a proposta do Ministério Público será igual à que foi aprovada para a majoração salarial dos servidores do Poder Executivo. Motoristas e mototaxistas de Uber estão mobilizados contra a aprovação do projeto que está tramitando na Câmara dos Deputados, de iniciativa do governo federal, regulamentando a profissão. Eles dizem que o projeto do governo federal é prejudicial a eles. Ontem, um grande número deles foi à Assembleia tentando sensibilizar os deputados estaduais para que estes convençam os seus amigos, deputados federais cearenses, a rejeitarem o projeto do governo. Eles têm um calendário de mobilização que culmina com uma greve nacional da categoria no início do próximo mês. Bom, já é sabido, nós já comentamos aqui em outras oportunidades, inclusive fazendo críticas à posição do governo, que o governo do Estado propôs uma interpelação judicial contra o blog do Edson Silva para que o blog retire do ar das redes sociais, sobretudo no YouTube, no Instagram, em todas as redes sociais, uma matéria que foi publicada em fevereiro, dando conta de que o Estado do Ceará estava comprando R$287 mil. Comprando R$287 mil de pão. Lá no extrato do contrato com a empresa, que foi publicado no Diário Oficial, no dia 8 de fevereiro, está dito que esses pães são com casca para fazer sanduíches. O governo do Estado comprou R$287 mil de pães para fazer sanduíches. A nota foi divulgada e, aliás, o extrato, como está publicado no Diário Oficial, foi publicado no blog do Edson Silva. O governo do Estado disse que a matéria era especulativa, dava margem a questionamentos, dúvidas quanto à clareza do governo, isso, aquilo, outro. Bom, e pedia que o juiz retirasse do ar essa matéria, para tirar do Instagram, do Facebook, de todas as redes sociais. O juiz não acatou esse pedido esdrúxulo. O juiz não acatou esse pedido esdrúxulo feito pelo governo do Estado. Hoje, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Ceará, a Associação Cearense de Imprensa e a Federação Nacional dos Jornalistas publicaram uma nota na mesma linha, criticando o governo do Estado pela tal interpelação.
repetindo, interpelação não vale nada, nem fede nem cheira. É uma maneira de governo, de um político querer enganar o eleitorado, querer enganar a população, dizendo que, eu tomei providência, eu fiz uma interpelação judicial. Coisa nenhuma. Ele geralmente pede para a pessoa se retratar, tá? E só se retrata quem não trabalha com a verdade, com documentos, com coisa provada. Não temos que se retratar. E aí ele pode entrar com uma ação de perdas e danos e cobrar alguma indenização. Juiz nenhum vai dar, porque se você está publicando uma matéria correta, que o próprio governo, na interpelação judicial, diz que o extrato realmente não está muito claro, não diz onde é que esses pães vão ser distribuídos, que tipo de sanduíche vai ser feito, se é um misto, ou só de queijo, ou só de presunto, ou se é um sanduíche de carne, não diz nada, não tem clareza, não é transparente. Os atos do governo têm que ser transparentes. Aliás, tem um artigo na Constituição que diz exatamente sobre isso. Fala da obrigatoriedade que tem que ter os atos públicos e um deles é a transparência. Pois bem, o sindicato, o Sindicato de Jornalistas, a Associação Cearense de Imprensa e a Federação Nacional publicaram nos seus sites e mandaram para todos os colegas jornalistas o seguinte: o Sindicato de Jornalistas Profissionais do Estado do Ceará, Sindijorce, a Associação Cearense de Imprensa, ACI, e a Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE, veem com preocupação a interpelação judicial promovida pelo governo do Estado contra o blog do Edson Silva, por conta de nota publicada em 10 de fevereiro de 2024. A publicação tratava da compra de pães variados no valor de 287 mil por ano. A aquisição, realizada pela Secretaria de Proteção Social do Estado do Ceará, segundo o texto do site jornalístico, não informava onde o alimento seria consumido. O argumento utilizado pelo governo do Estado na interpelação, aqui eu abro um parêntese, é pueril, fecho parêntese, é que a matéria, entre aspas, diz o governo do Estado, pouco informa e, na sua feição lacônica, incute o leitor a uma esfera de nebulosidade. Fecha aspas. O executivo estadual, desta forma, acredita que o texto leva a uma interpretação errada em relação à sua idoneidade. Aqui eu abro um parênteses. As pessoas que não acreditam nas coisas, que estão sempre vendo maldade em tudo, erro, roubo, seja lá o que for, essas pessoas que sempre pensam assim, às vezes agem assim, ou quase sempre agem assim. Prossegue a nota do sindicato, da ACI e da FENAGE. Segundo Edson Silva, jornalista com décadas de experiência em cobertura política, os dados são públicos e foram obtidos no Diário Oficial do Estado do Ceará. Desta forma, causa às entidades estranheza sobre os argumentos apresentados na interpelação. Ao lançar mão de uma iniciativa de cunho jurídico, a gestão estadual tenta, de certa forma, intimidar o jornalista.
Se é o caso de correção de informação ou pedido de resposta, o governo do Estado tem o direito e deve fazê-lo diretamente ao autor, assim como o jornalista tem a obrigação de reportar tal réplica. Num país em que a imprensa vem sendo alvo de violência constante, utilizar o poder judiciário para fazer questionamentos sobre matérias jornalistas que desagradam o governo de ocasião é perigoso, pois abre brecha para o cerceamento ao livre exercício profissional, não só de um jornalista, mas de toda a categoria. O relatório da violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil de 2023 mostra o crescimento de 92,31% nas ações / decisões judiciais e / ou inquéritos policiais contra operários da notícia, passando de 13 para 25 casos entre 2022 e 2023. O dado, por si só, preocupa e suscita um debate sobre o chamado assédio judicial contra a imprensa. Esperamos que o governo do Estado encerre a interpelação judicial contra o site e, daqui para frente, reveja a forma de questionar notícias que o desagradem, lançando mão de diálogo, transparência e respeito institucional para com os profissionais do jornalismo. As entidades, inclusive, se colocam à disposição para mediar esse diálogo em nome da liberdade de imprensa e do direito de acesso à informação. Fortaleza, 27 de março de 2024. Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Ceará, Sindijorce, Associação Cearense de Imprensa, ACI, Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE. Nada contra a interpelação judicial, até porque ela não vale coisa nenhuma, nem mesmo até qualquer uma outra ação judicial de governo e de qualquer parte, qualquer cidadão que se sinta prejudicado com alguma informação. Nada contra. Aliás, é o caminho natural, é a busca da justiça para reparar um erro ou corrigir um engano qualquer. É o caminho natural. Até porque, graças a Deus, nós vivemos hoje outros tempos, porque antes os governos eram muito mais prepotentes do que os atuais, ou o atual cearense. Eles mandavam matar o jornalista, mandavam espancar o jornalista. Temos caso aqui de colegas jornalistas, hoje alguns não vivem mais, que sofreram espancamento, tortura de pessoas ligadas aos governos, ao governo, ao poder executivo, ao poder legislativo. Uma família aqui de um ex-presidente da Assembleia quase mata um colega jornalista porque ele deu uma nota lá que desagradou o deputado e a família ficou irritadíssima. Bom, mas ontem na Assembleia Legislativa, o deputado Queiroz Filho foi à tribuna criticar o governo do Estado do Ceará por ter feito essa interpelação a que nós referimos agora. O deputado teve o apoio de outros colegas como o deputado Cláudio Pinho, o deputado Sargento Reginaldo, e foi contestado pelos governistas de Assis Diniz e o Romeu Aldigueri. Mas vamos ouvir o que disse o deputado Queiroz Filho. Fico realmente assim muito
eu não diria chateado, porque a gente não tem o direito nem de ficar só chateado, mas até indignado com o que eu tomei conhecimento ontem à noite. Ontem, feriado da data magna aqui do Estado do Ceará, o Estado do Ceará que é pioneiro na abolição da escravatura, enfim, e a gente acompanhar um retrocesso, na minha visão, da democracia aqui no Estado do Ceará, quando tomei conhecimento da interpelação judicial de um jornalista que, diga-se de passagem, eu não conversei com ele a respeito do assunto, o vi agora há pouco aqui na casa, e também contra um perfil da internet que republicou essa matéria que o jornalista, e eu me refiro ao jornalista Edson Silva, fez no seu blog. Então, sem favor nenhum, a gente precisa até ter em mente a figura do Edson Silva, do jornalista que é, muito respeitado aqui no Estado do Ceará, uma pessoa que faz e trabalha e cobrindo a imprensa política aqui do Estado do Ceará há muitos anos. Enfim, eu vejo como um verdadeiro absurdo ele sofrer essa interpelação judicial. É claro que a interpelação judicial, ela não é uma ação de reparação, como o próprio nome diz e no Código fala, ela é uma ação que configura e que dá o conhecimento para aquele que está sendo interpelado, para tomar conhecimento daquela ação. Ou seja, quem entrou contra o jornalista Edson Silva foi o governo do Estado do Ceará. Então, o governo do Estado entra com a interpelação para dar ciência a esse jornalista sobre uma matéria que ele publicou no seu blog. E, diga-se de passagem, eu não vou nem entrar no mérito do assunto, mas, diga-se de passagem, com base numa publicação do Diário Oficial do Estado. Enfim, então, se nós temos aqui no Estado do Ceará um dito governo progressista, e eu assim reputo, imagino que devesse ser, quando a gente vê uma interpelação judicial contra um jornalista, gente, eu fiquei apavorado, eu fiquei assustado, porque isso é um início. Isso é um início de que pode entrar com um processo, uma reparação de danos, enfim, qualquer outra ação, o Estado do Ceará dando ciência a esse jornalista, e também a uma página de Instagram, de Facebook, que republicou a notícia do jornalista. Porque daqui a uns dias, se a gente não tiver cuidado e não cuidar, nós mesmos aqui na casa, a gente vai receber, digamos, esse cerceamento da liberdade, no nosso caso, da liberdade de expressão. No caso do jornalista, na liberdade de imprensa. Eu espero muito, muito mesmo, que as entidades representativas da imprensa, as entidades representativas dos jornalistas, se manifestem sobre esse assunto. Que fale sobre esse assunto, a Associação Cearense de Imprensa, o Sindicato dos Jornalistas, porque eu, particularmente, vi que é uma ação até que vem de fevereiro, mas eu só tomei conhecimento ontem à noite. Ao passo que a gente tem o Estado do Ceará, o pioneiro na abolição da escravatura, a gente tem um retrocesso tão grande quando o Estado, gente, aqui não é uma pessoa, não é uma figura, não é um funcionário, não é um servidor, é o Estado do Ceará entrar e interpelar um jornalista por publicar uma matéria que tem como base, e está na matéria, uma cópia do Diário Oficial do próprio Estado. Confesso para vocês, e estou sendo repetitivo, mas é porque na minha cabeça eu acho isso tão, não digo nem pequeno, é mais do que isso, mas tão grave, que eu conclamo aqui aos colegas deputados e deputadas e também à imprensa cearense, a gente reagir, obviamente, com toda serenidade, mas com a firmeza que o caso requer, para que a gente não deixe que isso vire regra aqui no Estado do Ceará e não vá tolher a liberdade de imprensa. Bom, merece registro o fato de que a interpelação judicial não foi apenas contra o jornalista Edson Silva, do blog Edson Silva. Foi também contra um outro colega que tem o portal Custo Ceará, que ele replicou a matéria que foi publicada no blog do Edson Silva. Então, o colega Jorge Everton Moreira Basto, do portal Custo Ceará,
também entrou nesta interpelação feita pelo governo do estado do Ceará, querendo retirar do ar a notícia de que ele comprou 287 mil reais de pães para fazer sanduíche. Oh, carrada de pão. Veja a incongruência. Essa aqui é a decisão do juiz, nessa interpelação. Está arquivada já. Está arquivada. O juiz já arquivou e acabou-se. O juiz é o doutor João Everardo Matos Bierman. Veja a incongruência do governo. O juiz, quando ele, na sentença, ele faz a exposição sobre o fato. Relata o que foi que aconteceu ali naquele processo para ele concluir, julgar. E ele transcreve, então, partes da petição do advogado do governo do Estado. E veja um trecho do que o advogado diz na petição. Assim, o extrato, aquela parte que foi publicada no Diário Oficial, o extrato do contrato da compra de 287 mil reais de pães para fazer sanduíche. O governo comprou 287 mil reais de pães, está lá no Diário Oficial, com casca para fazer sanduíche. Ele só não diz que tipo de sanduíche é. Se é um sanduíche de queijo, um sanduíche de presunto, um sanduíche misto, um hambúrguer ou um sanduíche de filé. Não sei, ele não diz o quê. Ele não é transparente. Mas veja o que o advogado diz na petição. Escute. Assim, o extrato realmente não informa aonde o alimento vai ser consumido. Ora, se ele não informa, como é que ele quer que o jornalista vai informar? Nisto não residindo, contudo, qualquer irregularidade ou ilícito. Irregularidade, sim, deixou de ser transparente. É uma irregularidade qualquer ato do governo que não seja transparente. Ilícito é outra coisa. E prossegue. Enquanto jornalista, aqui ele vem querer dar uma aula de jornalismo, não tem competência para isso. E se tivesse, seria o exercício ilegal da profissão, deveria ser processado. Aliás, o sindicato pode até ver isso. Aqui ele quer dar uma lição. Enquanto jornalista, caberia ao interpelado, eu, o jornalista Edson Silva, e o colega Jorge Everton Moreira, o dever mínimo de zelo em buscar a informação. Ora, mas vai caminhar, amigo. Já fui buscar a informação lá no Diário Oficial, a fonte que precisa, que é para ser a mais séria, a fonte mais séria do governo do Estado é para ser o Diário Oficial. Lá para ser publicada as coisas certas. O jornalista foi buscar lá. Aí ele quer que o interpelado, no mínimo, de zelo, buscar a informação ou de se oportunizar contraponto à Secretaria de Proteção Social antes de publicar a matéria, de forma incompleta e tendenciosa. Tendenciosa e de má fé é a petição inicial dessa interpelação judicial. Bom, mas depois do que o deputado Queiroz Filho falou ontem na Assembleia, foi a vez de o deputado Cláudio Pinho também se manifestar. Vamos ouvi-lo. É que quando a democracia, quando a imprensa não vai bem, é porque a democracia não vai bem, tem algo errado. Será, deputado Queiroz, que vão querer lhe calar, vão querer me calar, vão querer calar os deputados que não estão aqui, que parte da imprensa está calada, porque eu não sei. Mas parte da imprensa, a gente fala que não sai uma linha, não interessa ao Estado. É isso
é que tem que ser mencionado. Aí, quando aparece alguém que quer investigar, cadê o requerimento sobre quem andava no avião, que foi gasto quase 30 milhões de reais com avião, com jatinho para cima e para baixo? Não aprova. Então, dessa forma, é que o Estado quer agir. Daqui uns dias, vão comprar ou alugar carro na padaria e comprar pão na locadora de veículos. É assim. Aí, quando a imprensa descobre as coisas, querem calar a imprensa, deputado Queiroz. É dessa forma que se fortalece o parlamento, que se fortalece a democracia, que se fortalece a imprensa livre, com ameaça. Eu acho que quando o jornalista também age de má fé, tenta prejudicar, tem que ser o devido processo legal mesmo. Mas, nesse caso, eu não quero aqui me alongar, deputado Queiroz, quero parabenizar Vossa Excelência também pela coragem de vir à tribuna desta casa e levantar este assunto que incomoda alguém que todos estão vendo aí. As areninhas de beach tênis foram suspensas pelo Tribunal de Contas por suspeitas. Então, é dessa forma, e nós vamos ficar calados, a imprensa tem que ficar calada. É isso que nós estamos aqui, neste momento, para fazer a defesa da imprensa, fazer a defesa dos nossos mandatos aqui nesta casa, que nós temos altivez, que nós poderemos desempenhar também o mandato e respeitar jornalistas que se propõem, como o caso aí do Edson e deste outro site, que se propõem a divulgar o que está, inclusive, no portal da transparência. Mas como as pessoas não acompanham, e acompanham os blogs, acompanham a imprensa, eles querem calar a imprensa. Bom, por fim, corroborando com o pronunciamento do deputado Queiroz Filho, falou o deputado Sargento Reginaldo. Vamos ouvi-lo. Eu ontem fui tomado de surpresa por informações nas redes sociais dessa interpelação judicial. E aí, como o governo do Estado do Ceará é copia-cola do governo federal, depois que você toma um susto, você lembra, mas é apenas a mesma estratégia. Não pode haver oposição, deputado Queiroz. O governo federal tem tentado calar todo e qualquer veículo de comunicação oficial ou extraoficial que faça crítica ao governo Lula. Está aí a Jovem Pan ameaçada e teve que começar a mudar sua linha editorial. Foi ameaçada de não ter o direito da sua concessão. E agora, o jornalista, um dos mais experientes jornalistas em atividade no Estado do Ceará, e que eu queria dizer aqui de público da minha admiração, que sempre que nos procurou para debater sobre assuntos do interesse do povo do Estado do Ceará, gosta de pesquisar o Diário Oficial, inclusive sempre me alertava, deputado precisa aprender a ler o Diário Oficial. Jornalista Edson Silva fez uma publicação usando como fonte de pesquisa o Diário Oficial. Onde é que está o erro? E aí o Custo Ceará, que é um perfil que tem feito um excelente trabalho nesse sentido, também utilizou o mesmo material e estão sendo ameaçados. Essa é a grande verdade. Mexeu na família Santana. Eu já disse aqui, não pode mexer na família Santana, porque a secretaria referida é da ex-primeira-dama. Se falar da família Santana aqui, o céu desaba. Não pode mexer, mas a questão é, como é que se compra tanto pão a uma instituição que não vende pão? Porque o Custo Ceará foi investigar a sede que está lá registrada e não funciona nada. Essa é a verdade. E aí o governo está incomodado que a verdade seja dita e, lamentavelmente, está aí ameaçando 2 veículos de comunicação, jornalista e pessoas que têm tentado fazer essa mídia informal, de serem realmente censurados. É incrível, e eu falo que é os jornalistas que estão nos acompanhando. Se manifestem. Porque pega um, amanhã pega o outro. Pega qualquer um. É assim que começa. E isso é o rastro claro da ditadura.
que tanto aqui a esquerda diz, né, que existia no governo Bolsonaro, mas podia se dizer qualquer coisa, podia chamar o homem até de criminoso, e ele nunca foi tirar veículo de comunicação do ar. Mas vai falar do governo Lula, e agora já começaram a atacar também no governo Elmano. Então eu quero aqui lhe parabenizar e me solidarizar com os jornalistas, com a imprensa livre cearense, para que ela possa continuar. E olha que eu acompanho o Curso Ceará quando critica meu grupo político. E eu vou lá, interajo e participo e discuto, por quê? Porque é um direito. E eu quero ser criticado também. E tem lá críticas aos nossos deputados do União Brasil. E eu acompanhei várias e algumas questionei. Mas não pode fazer crítica, ainda mais que cometer o sacrilégio de falar, né, da esposa do todo-poderoso do Estado do Ceará, que é o ex-governador, ministro da Educação, Camilo Santana. Talvez este seja o grande erro que esses dois veículos cometeram. Bom, aliás, no blog do Edson Silva, tem lá a foto do local que diz onde funciona essa empresa que vendeu esses 287 mil reais de pães para o governo do estado fazer sanduíche, e não diz onde é que vai distribuir ou se vai distribuir ou não. Esse local, a foto mostra bem, é um local insalubre. O governo pode dizer, não, a empresa não fabrica os pães lá, mas ela não pode nem passar com os pães por lá, porque um local daquele não serve para se armazenar ou se ter amostra de qualquer alimento. Duvida-se que esta empresa tenha um alvará para funcionar naquele local insalubre, como a foto mostra. Mas bem, contestando a fala dos três deputados, falou o deputado de Assis Diniz. Vamos ouvi-lo. Trazer para os defensores públicos e os servidores do Tribunal de Justiça, seja na representação da Kelviana, que tão bem tem trabalhado em defesa e proteção da categoria, seja com o companheiro Robertinho, que preside e dirige o sindicato, da importância do que é trazer essa matéria a voto. Mas, segundo, eu quero refutar a informação do colega que trouxe que o governo do Estado está perseguindo um jornalista. Bom, o que nós estamos assistindo é a destruição da reputação das pessoas. Houve uma fake news, houve uma mentira divulgada e mantida dentro de um site. E o que o governo faz é apenas e tão somente restabelecer que a Secretaria de Proteção Social, ao publicar o edital, divulgou todas as informações referentes, prazo, endereço, horário, tudo previsto. O documento está disponibilizado e alguém vai lá e diz do contrário, isso é fake news. E nós precisamos restabelecer essa verdade. E o que o governo fez apenas e tão somente é um pedido para que a justiça lá garanta esta veracidade, garanta ao cidadão que está sendo desinformado, para que ele saiba que houve todas as informações. Por isso, ao debatermos isso, a gente não pode simplesmente reproduzir aquilo que não condiz com a verdade. E a nossa solidariedade, a secretária Onélia, a equipe de competente que hoje tem a SPS, o governo do Estado está apenas e tão somente pedindo que seja resgatado a verdade. É isso que está sendo feito. Não é qualquer coisa, uma fake news, é uma mentira que traz algo que subjetivamente levará ao desgaste e, principalmente, a reputação das pessoas. Bom, não deveria nem merecer comentário essa fala do deputado de Assis. Ele não junta alhos com bugalhos, ele quer falar sobre tudo sem entender de absolutamente nada. O deputado fala que foi publicada uma mentira. O deputado não está dizendo uma inverdade. O deputado está dizendo uma inverdade. Aliás, o deputado está dizendo mesmo é uma mentira. O deputado está mentindo. Porque está lá o facsímile do extrato.
Se está lá o facsímile do extrato, é uma verdade verdadeira, deputado. Não minta, deputado. Apoie o seu governo, seja aliado do governador, ajude o governador, como todos os cearenses devem agora ajudar, mas não invente coisa. Não queira dizer que o jornalista que fez aquela matéria, o blog que publicou aquela matéria, publica inverdades. Publica inverdades. Ninguém até hoje conseguiu provar que nós publicamos uma notícia não verdadeira. O deputado de Assis, coitado, pobre, muito pobre, coitado, pobre no palavreado, no comportamento, mente assim, descaradamente, como se as pessoas tivessem a obrigação de ficar calado e achar que ele estava falando a verdade. Mas vamos ouvir uma outra pérola, a do deputado Romeu Aldigueri. Este é o líder do governo. Vamos ouvi-lo. Quer enganar quem? Minhas senhoras e meus senhores, a população do Ceará é muito mais inteligente do que isso. E aí se juntam agora, defendendo uns aos outros, a extrema-direita com esse PDT arcaico, odiento, retrógrado. Querem enganar a população? A população não se deixará enganar. Então vamos fazer política com P maiúsculo, vamos fazer política partidária, olhando para frente, dialogando, respeitando as diferenças, respeitando a posição partidária de cada um, a posição política de cada um, com ideias, trazendo sugestões, trazendo críticas construtivas, mas não fazendo fake news. Eu não acredito que deputados que me antecederam na tribuna sejam contra, por exemplo, a criminalização das fake news, porque uma coisa é liberdade de imprensa, outra coisa é libertinagem. O que a Secretaria de Proteção Social interpelou foi para tirar as mentiras, as inverdades destinadas. Eu tenho uma nota aqui da Secretaria de Proteção Social e vou passar a lê-la. As informações divulgadas nos blogs respectivos são inverídicas. Os responsáveis por esses veículos alegaram que não foram divulgadas informações como o local onde seriam consumidos os alimentos, além de insinuarem que se trata de contratação indevida. A Secretaria da Proteção Social, na publicação do edital do pregão eletrônico, divulgou todas as informações referentes a endereços, prazos, horários previstos para a entrega dos alimentos adquiridos. O documento fica disponibilizado no próprio portal da transparência e pode ser acessado por qualquer cidadão ou cidadã, sem necessidade de cadastro, criação de usuário ou senha. Com relação à contratação da empresa, vale dizer que todos os documentos exigidos para a formalização de um contrato público foram apresentados e a referida empresa cumpriu todas as exigências estabelecidas em edital para apresentar atividade compatível com o objeto do certame. O pedido do Governo do Estado na Justiça foi para que as informações inverídicas fossem retiradas do ar, uma vez que produzem desinformação com o cidadão sobre o uso dos recursos públicos e execução das políticas públicas. É importante ressaltar que a pretensão nunca foi violar ou coibir o direito de imprensa e a liberdade de expressão, mas há que se destacar que esses direitos não têm caráter absoluto, devendo estar pautados sempre na verdade. Minhas senhoras e meus senhores, quantas matérias inverídicas de fake news foram direcionadas à esposa do ministro Camilo, secretária de Proteção Social, reiteradamente, uma campanha difamatória injuriosa. O deputado Romeu Aldigueri sabe muito bem o que é libertinagem. Ele sabe muito bem o que é libertinagem. Aliás, colegas dele já o relacionaram com libertinagem. Nós já comentamos em um determinado momento de uma briga de deputados num restaurante da rua Oswaldo Cruz, aqui em Fortaleza, onde um deputado disse umas boas e sérias acusações contra o deputado Romeu Aldigueri. Eles ainda hoje estão de ponta, embora muita gente, as pessoas ligadas ao deixa disso,
tenho procurado evitar um outro entreveiro daquele. A briga lá foi tão séria, a descompostura foi tão grande, os gritos altos, que os funcionários do restaurante correram para antecipar o fechamento da casa. Então, o deputado Romeu Aldigueri sabe o que é libertinagem. O deputado Romeu Aldigueri deve estar lembrado. Se não está, vamos recorrer lá aos anais da Assembleia e vamos ver na sessão de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito que foi instaurada para apurar a atuação das associações militares envolvidas, supostamente envolvidas com greves de policiais. Na verdade, a CPI era para tentar alcançar o capitão Wagner. E um dos mais visíveis ali era o hoje deputado sargento Reginaldo. Na época, ele era vereador de Fortaleza. Mas na instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, é muito bom a gente ter memória, às vezes também é ruim, porque a gente grava essas coisas assim. O deputado estadual Soldado Noélio trouxe um rol de coisas não muito boas que implicam o deputado Romeu Aldigueri. E se nós voltarmos mais um pouco atrás, num determinado momento, Ciro Gomes criou um constrangimento grande para o ex-governador Tampão, Chico Aguiar, que foi conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, que foi presidente da Assembleia, e constrangimento também para o hoje deputado estadual Sérgio Aguiar, filho de Chico Aguiar. Porque Ciro disse para eles, não deixe disse lá alguns impropérios que eu não posso dizer aqui, mas estão gravados. Não deixe subir no palanque. E ele não subiu. Por quê? Bom, com esse desabafo, pedindo desculpas aos nossos telespectadores, irrita realmente a gente, porque a gente conhecer as pessoas e falar em seriedade, falar coisas, falar em verdades, não falar a verdade sobre aquela questão, irrita. Então, nós pedimos desculpas, mas estamos encerrando a nossa participação neste primeiro bloco de notícias, convidando-os a continuarem com a TV da Transparência, porque já teremos mais informações, não sobre esse caso, sobre outros.